não sei se vocês têm um outro grupo da turma aí, ó, manda no grupo o link aí da nossa aula e vamos lá, né? Vamos trabalhar, né, doutor? Então, como sempre, Lucas, Robson, né? Eu sempre faço a revisão do conteúdo, né, doutores? Que é o tópico agora que nós vamos tratar. Então, na aula passada, nós falamos da tutela, né? Da tutela constitucional do meio ambiente. Vou falar de forma breve e já vou começar no tópico responsabilidades, que é um tópico extremamente importante para nós. Doutores, inclusive falo posicionamento meu, posicionamento do STJ, né? Quando falamos de responsabilidade administrativa aí. Lanço o meu olhar, mas em contrapartida eu lanço o olhar hoje atual, né, dos tribunais superiores. Pessoal, falamos da tutela constitucional do meio ambiente, falamos da responsabilidade exclusiva, que é do artigo 21, compete à União, né, por exemplo, declarar a guerra e celebrar a paz, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Essa competência é exclusiva, portanto, é indelegável, né, Robson? Lucas, já a competência privativa, é revisão, vou falar rápido, hein? Já a competência privativa do artigo 22, ela pode ser delegada, está lá no parágrafo único. Lembrando que as matérias elencadas no artigo 22 são competência privativa da União legislar sobre. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí você tem que memorizar direito civil, direito penal, direito marítimo, direito processual, né? Direito eleitoral, espacial. Então, tem aquela regra do capacete PM. O capacete é privativo policial militar, a competência é privativa da União. Lança lá do lado o capacete PM, que vocês vão achar todo o rol do artigo 22, inciso 1. Capacete PM, competência da União privativa legislar sobre civil, agrário, comercial, eleitoral, trabalho, né? Espacial, processual e marítimo. Tem que memorizar? Tem. Porque eu já expliquei na aula passada, explico de novo. No concurso, eles vão misturar o artigo 22 com 21, com 24, 22 com 24, principalmente. Sabe por quê? Dando um salto, não. Vou continuar no 22. Porque as matérias elencadas no artigo 22 são competência privativa da União legislar. Deixa eu só aceitar os colegas aqui. Ah, já aceitei, é porque está demorando para entrar. Porém, a competência do artigo 24 é concorrente, né, doutores? Que é diferente, obviamente, da competência privativa. Lembrando que a competência privativa, ela pode ser delegada. Graças a Deus, os colegas estão chegando. Boa noite, doutora, tudo bem? Pessoal, boa noite, Larissa, boa noite. Só um instante. Vocês estavam tentando entrar pelo AVE e não deu certo, né? Eu entrei direto pelo link. Ah, beleza. Então, bom demais. Eu atrasei um pouco hoje, peço desculpas, mas eu já expliquei para a turma, estava falando com o Robson aqui no início, né, Robson? Eu atrasei porque eu estava numa reunião justamente extremamente relevante do NDE, e a reunião do nosso NDE da Faculdade Raiz terminou às 7h08, por isso que eu demorei um pouco. Eu estou com um problema no meu AVA, por quê? Lá no meu ambiente virtual está o meu e-mail particular profissional, e eu solicitei alteração, então está dando um conflito. Às vezes vocês não estão conseguindo entrar, mas eu sempre estou mandando a aula, né, por meio do link, está lá no liceu, bacana, bonito, tudo certinho, né, e eu sempre mando o link no grupo para ninguém ter prejuízo, mas eu vou resolver essa questão, deixem comigo. Tudo bem, Gustavo? Boa noite, seja bem-vindo. Então, olha só, doutores, Larissa, Gustavo, Lucas, Robson, Lucicleia. Eu estava fazendo a revisão do conteúdo. Doutora, já que vocês chegaram depois, eu falo de novo. Lembrando que a competência do artigo 21 é exclusiva, indelegável. O amor da nossa vida é exclusivo, é indelegável. Portanto, lá no artigo 21, a nossa lei maior diz o seguinte: compete à União. Atenção, é competência exclusiva, não pode ser delegada. Declarar a guerra e celebrar a paz. Lá no inciso 23, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Beleza. Continuando, doutores, eu comento o artigo 22, que compete privativamente à União. Atenção, compete privativamente à União legislar sobre. E aí, pode acompanhar por meio da Constituição. Tem o inciso 1, lembrando que o artigo 22 é para legislar, tá? Competência para legiferar. O artigo 24 também é para legislar, tá? Já o artigo 23 é competência comum ou administrativa. Só um instante que eu vou fechar meu WhatsApp aqui, para que possamos, acho que todo mundo que queria entrar já tem aí, nós já orientamos. Então, olha só, meninos, gente, quem quiser ligar a câmera pode, tá? Igual a colega Clélia ligou, colega Gustavo, Lucas, Robson, Larissa, pode ficar à vontade, é até bom, tá? Eu me sinto... eu desligo. Isso. Aí, seu ambiente, porque a minha internet durante a reunião do NDE estava ruim. Para a nossa aula, eu liguei a internet do meu celular, está melhor do que aqui do meu escritório.
Então, a aula está transcorrendo bem. Se começar a pesar, eu falo, a gente desliga. Então, olha só, gente, já a competência do artigo 22, eu vou ser mais breve, por quê? Revisão. Ela é privativa, lembrando que o rol do inciso 1 do artigo 22 é extenso, então tem que memorizar. Vamos lá. Como é que nós vamos memorizar? Lembrando da história do capacete PM, competência privativa, capacete privativo do policial militar. É competência privativa da União legislar sobre, olha o capacete PM, civil, agrário, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Tá certo? Funciona no concurso? Funciona, tá? Então, olha só, turmas, lembrando que as matérias do artigo 22, que são competentes, que é uma competência privativa para legiferar, ela pode ser delegada. Vai lá no parágrafo único. Olha só, acompanha comigo a leitura. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados, quando eu falo estados, é Estado e Distrito Federal. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias elencadas nesse artigo. Eu acho que é mais ou menos isso. Se eu tiver errado alguma coisa, pode me corrigir aí. Doutores, lembrando que não é competência plena. A União, dei o exemplo do direito agrário, questões de terras. A União não vai autorizar o Estado de Goiás a legislar sobre o direito agrário na totalidade, e sim questões específicas, pontuais. Beleza? Então, olha só. Depois do artigo 22, vem um artigo, eu faço um salto para o artigo 24, porque lá no concurso, como eu disse, eles vão confundir os senhores. Misturar o artigo 22 com o artigo 24. Já o artigo 24 é competência concorrente, tá, doutores? Lembrando que a competência concorrente, também conhecida como competência simultânea. Doutores, o que diz, né, a nossa Constituição Federal? Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, né, turma, sobre, acho que está assim na Constituição aí. Vamos lá. Tem uma palavra para memorizar o inciso 1, tá? Tem uma palavra para memorizar o inciso 1, que é o pufeto. Não tem história, só a palavra. É pufeto. Penitenciário, urbanístico, que nos interessa, né? Penitenciário, urbanístico, financeiro, tributário, e no inciso 2 está lá o orçamento. Tá, por que eu não precisa preocupar com floresta, caça, pesca, fauna, proteção da natureza, responsabilidade por dano ambiental? Por quê? Proteção ambiental, atenção, proteção do meio ambiente, competência concorrente. Competência concorrente para legislar. Mas revisando, tem um município aí no caput? Não tem. Em que pese não ter um município, ele pode sim, porque é competência nos moldes do artigo 30, suplementar a lei federal e estadual no que couber. Se ele pode melhorar, suprir, suplementar, quer dizer que ele pode legislar sobre proteção ambiental. Também, o artigo 23 fala que é competência da União, dos Estados, Distrito Federal e do município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Se ele pode o mais, ele pode o menos. Se ele pode proteger, ele tem que criar leis para proteção. Atenção, inclusive, legislar sobre assuntos de interesse local, que está lá no artigo 30, inciso 1. E vou além. Olha aí o urbanístico. Quem vai promover o adequado ordenamento territorial no município? É o Poder Público Municipal, por meio de qual instrumento que é o básico, que é o mínimo, que nós já comentamos? Por meio de plano diretor. Então, o plano diretor, literalmente, estou tratando de direito urbanístico, em que, pese o município não estar elencado no artigo 24, o caput, ele pode, sim, tratar de determinadas matérias elencadas nesse artigo. Por exemplo, proteção do meio ambiente e direito urbanístico. Beleza? Respondi com base na doutrina. Ainda no artigo 24, turma, tem o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Se eu errar, tá, me ajudem aí. Lembrando que no artigo 24, eu comentei que é competência concorrente também, legislativa concorrente, tratar de procedimentos em matéria processual, né? Lembrando que procedimentos em matéria processual é diferente de direito processual. Acho que não preciso nem comentar de novo esse assunto. Beleza. Olha aí o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24. Acompanha aí. O parágrafo, professor, vamos lá, o que é? Agora, obrigado, gente. Deixa eu ver. Danilo, não está aparecendo não, turma. Vou esperar um pouquinho aqui para ver se vai aparecer, tá? Não está aparecendo aqui o colega Danilo. Pede para ele entrar pelo link. Gustavo, fala para ele, doutor, clica no link do WhatsApp lá. Não está aparecendo ele aqui para acessar, não. Isso. Obrigado, Lucas, pela orientação. Gustavo, pede para ele tentar pelo link da turma.
eu já expliquei, eu estou com um problema no meu AVA, e eu já liguei, está aqui na minha agenda, né, eu provo, já entrei em contato hoje, vou entrar em contato amanhã, o pessoal pediu para eu aguardar, porque o sistema demora um pouco para atualizar, então eu aguardei. Haja vista também que a tarde foi um pouco intensa, mas amanhã eu ligo de novo, tá? Tá bom? Isso, beleza. Então vamos lá, turma. Atenção, deixa eu ver, o colega Danilo não apareceu aqui ainda para o professor aceitá-lo. Turma, continuando a revisão. Artigo 20. Aí a Gabriela, achei que fosse o Danilo, a Gabriela apareceu. Continuando a competência concorrente para legislar, hein? Do artigo 24 da Constituição Federal. Vamos lá nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Olha o que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte, doutores, atenção, olha só. Quando tratamos de legislação concorrente, a competência ela vai tratar, né, ela vai limitar-se a estabelecer normas sobre normas gerais. Já essa competência da União para tratar, para legislar sobre normas gerais, ela não vai excluir a competência suplementar de quem? Dos estados. E, doutores, inexistindo lei federal, está lá no parágrafo 3º, lei federal sobre normas gerais, os estados podem exercer a competência legislativa plena, contudo, para atender às suas peculiaridades. Dei o exemplo do Código Florestal, a União não legislou, o Estado veio e criou. Só que um mês depois, olha o parágrafo 4º. Não, essa é suplementar, Gustavo, não confundir a suplementar com residual. Essa é a competência suplementar dos estados do artigo 24. A competência residual, ou, né, remanescente ou reservada, está lá no 25, que agorinha a gente faz a leitura, tá? Que compete aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição, beleza? Mas vamos lá, processo de memorização. 21, competência exclusiva, viu? Inclusive na prova, Gustavo, no concurso cai muito, né? Por isso que tem que memorizar. Lembra, competência exclusiva do artigo 21 são matérias só da União, tá bom? Lembra, o amor da nossa vida é exclusivo, eu não vou delegar para ninguém, ponto. Princípio da predominância do interesse. Basta lembrar do princípio da predominância do interesse. A União vai tratar daquelas matérias elencadas no artigo 21, por exemplo, declarar a guerra e celebrar a paz. Ponto. O 22, competência privativa. A competência privativa, o senhor vai lembrar do capacete PM, e a competência privativa é da União para legislar. E ela pode ser delegada aos estados por meio de lei complementar. Pode, é uma faculdade. Mas os estados, Gustavo, não vão legislar de forma plena. Eles tratarão do assunto para atender às suas peculiaridades, questões pontuais, específicas. Agora, eu falei da competência concorrente, que também é conhecida como simultânea. Compete à União, os estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, né? Aí tem aquela palavra estranha, que é o PUFET, que é o Penitenciário, Urbanístico, Financeiro, Econômico, Tributário e Orçamento, e tem proteção do meio ambiente. Proteção do meio ambiente, competência concorrente, é competência concorrente da União, do Estado e do Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, fauna, né, conservação da natureza, defesa do solo, recurso natural, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Responsabilidade por dano ambiental, tá certo? E eu estou comentando agora os parágrafos do artigo 24. Olha lá o que diz o parágrafo 3º. Eu falei que quando a União não tratar, quando não existir lei federal sobre as normas gerais, os estados vão exercer a competência legislativa plena, porém para atender às suas questões peculiares, específicas. Deixa eu ver se tem algum colega querendo entrar. Ainda não, beleza. Então, olha só, dando continuidade. Porém, o Estado, a União não tratou, não criou a lei para proteger as florestas, ou seja, não criou o Código Florestal, doutores. Veio o Estado de Goiás e legislou de forma plena nos moldes do parágrafo 3º que eu acabei de comentar. Só que, posterior, a União tratou do assunto. A lei federal superveniente, né, que é o que diz aí no parágrafo 4º, né, leia-se, a superveniência de lei federal sobre normas gerais vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Neste momento, eu comentei que suspender a eficácia é diferente de revogar. Então, não erra lá no concurso, não, tá, Gustavo? Porque se revoga, atenção, suspende a eficácia. Um mês depois, a lei federal foi revogada. A lei estadual volta a produzir os seus efeitos. Por isso, inteligência do legislador. Suspende a eficácia, faz a observação aí para não errar em concurso, nem no exame da ordem. Turma, depois eu falei da competência comum ou administrativa, que é do artigo 23. Se é comum, é de todos, né?
Olha só, é competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Proteger. Olha só, doutores, são verbos de ação. Por isso, estamos falando de execuções de tarefas e não competência para legislar. São verbos de ação. Olha, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, registrar, acompanhar, fiscalizar a concessão dos direitos de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios. E para provar que a execução de tarefas, lá no parágrafo 1 do artigo 23, tem o seguinte dispositivo: leis complementares fixarão normas de cooperação entre quem? União, Estado, Distrito Federal e municípios, visando o equilíbrio e o desenvolvimento nacional em prol do meio ambiente. Tá bom? Tranquilos? Principalmente, que é a nossa matéria, né? Levando para o lado ambiental, mas é desenvolvimento nacional, que o parágrafo único diz, tá? E, Gustavo, agora, né, doutor, falando aí, né, para o senhor, o artigo 25 fala dessa competência residual. Olha aí o que diz o artigo 25, acompanha aí. Reservada ou remanescente. São reservadas aos estados as competências legislativas que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Ou seja, o que o estado não for proibido, ele pode. Por exemplo, a competência só da União privativa ou dos municípios, ou as competências concorrentes por origem, tá bom? E, por fim, eu falei lá na aula passada da competência legislativa suplementar. Lembrando que suplementar é o que vem para suprir, para melhorar. Por exemplo, artigo 30, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, bem como promover no que couber o ordenamento urbano territorial, claro, mediante planejamento, que se dá no mínimo de início por meio do plano diretor, tá? Tranquilos? Sossegados? Tranquilos, pessoal? Lembrando que competência suplementar é diferente da concorrente, né, doutores? A suplementar necessita de norma anterior, porque ela vem para suprir, para melhorar. A concorrente não, né? Ela ocorre de forma simultânea e não depende de norma anterior, beleza? Alguma dúvida com relação à revisão mais rápida do Brasil sobre tutela constitucional do meio ambiente? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Olha só, meninos, eu sempre faço isso. Aula, revisão, aula, revisão, aula, revisão, aula. Agora o tema, vocês viram a quantidade de artigo que eu postei lá no AVA? Sim, eu vou mostrar aqui para quem não viu ainda. Então, olha só, espera. Vou fechar o meu Zoom aqui. Vamos voltar para o painel. Olha só. Estou abrindo aqui, gente, um instante. Faço questão de mostrar para ninguém ficar com dúvida. O tio sempre faz isso. Hoje já comecei direto na revisão, né? Cheguei um pouco atrasado, o professor está agoniado. Vamos manter a calma, né? Como eu disse para o colega Robson, calma, flexibilidade e adaptação. O colega Robson estava perguntando da segunda VA. Eu falei, calma, Robson. Vamos fazer a primeira, né, doutor? Para depois nos preocuparmos com a segunda. Calma, vamos por partes. Olha só, meninos. Olha aí, eu vou dividir a tela com os senhores e mostrar nosso ambiente virtual, nosso conteúdo, tá? O colega Gustavo Fleury, alguma dúvida ainda sobre as competências, antes de eu dividir a tela? Porque eu já vou começar em responsabilidade, tá? Eu acho que eu estou até mais acelerado do que o plano de ensino, viu? Acho que nós estamos um pouco à frente. Entendeu, doutor? Pessoal, esse assunto é bacana, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama no privado, a gente conversa. Tem assunto que não está literalmente atrelado à sala de aula, às vezes a gente pode dar seguimento, né? Quando eu falo de tutela constitucional do meio ambiente, nós podemos tratar dessas competências de forma geral, mas porém, né, aí de forma... Danilo também entrou, beleza, doutor, graças a Deus. Então, olha só. Espera aí, Danilo, você entrou, mas deixa eu ver aqui. Está aqui, o Danilão está aqui, Danilo, a Cláudia entrou também. Então, vamos lá. Meninos, o Gustavo já falou que entendeu. Alguém tem alguma dúvida com relação à revisão do conteúdo que eu realizei agora? Alguém? Não, né? Então, vamos lá. Turma, eu vou dividir a tela só para mostrar um ambiente virtual, o que está disponível lá. Jogo rápido. Atenção. Se alguém não estiver visualizando, me avisa. Está vendo aí, Luz Clélia? Tá? Estou sim. Beleza. Meninos, referências, lei dos crimes ambientais, a lei está toda colorida, tá? O professor fez um monte de destaques nessa lei. Responsabilidades por danos ambientais, tá? Aula 5, material didático, a famosa apostila que vocês tanto amam. Material complementar julgado sobre multa ambiental. Tem mais um, mas eu não vou sobrecarregar vocês, não. Comento
tá? Não acho necessário colocar um monte de jurisprudência, material em excesso. Ontem, em Civil 4, eu postei tanta coisa que depois eu voltei retirando, né? É característica do professor, às vezes, deste professor que nos fala, né? Às vezes a gente quer mostrar o mundo, mas não dá tempo, né? Tem que ter calma, tem que ter organização. Material síntese, olha aí, um resumão da aula de hoje, tá? Inclusive, bem bacana para quem quiser revisar, tá? Responsabilidade por danos ambientais, deixa eu ver aqui, eu já mostrei uma responsabilidade, espera aí, será que eu postei 2 vezes? Ah, isso aqui são slides, tá? Perdão, são os slides da aula. Atividade pré-aula síncrona, tá? Que eu não vou pontuar, sempre solicito uma breve leitura. Atividade pós-aula síncrona, que é um caso prático sobre a aula de hoje, tá bom? Lembrando que eu estou concedendo prazo até nas vésperas da prova. Turma, vamos lá agora, voltando para falar de prova. Olha só, semana que vem, a 7ª semana, 6ª semana, é revisão, né? Não postei nada ainda, vamos lá. Doutores, agora é a hora da verdade. Semana que vem é a revisão do conteúdo, eu não vou lançar matéria nova, como sempre, é o padrão da Faculdade Raiz, é a Santa Ajuda, né? Quero saber dos senhores o seguinte, Direito Civil 4 eu já combinei com a turma, mas eu sempre faço assim. Vocês têm 2 opções. Primeira, eu ministro a aula, tá? Eu ministro a aula, revisando tudo que foi tratado, sem problema, faço com o maior prazer. Ou então, eu mando um bloco de questões para vocês resolverem durante a aula. Ao final da aula, eu posto o gabarito, e dessas questões, provavelmente, eu posso retirar várias para a prova. O que vocês preferem? Fica a dica aí. Que dúvida, hein, professor? Hã? Depois que o senhor falou que tem algumas questões que pode cair na prova. Sim. A turma de Civil 4 é tão caixinha do lado dos meninos do quarto período que eles, alguns, não, professor, nós queremos aula, revisão e tal. A turma, para, nós queremos questões, professor. Né? Acabou que a maioria venceu. Então, precisa aqui no chat, eu quero que vocês me digam, questões ou revisão, né? Questões revisionais, obviamente, né? A colega Larissa falou segunda opção, que são as questões, né? Aí, depois se organizem, pode responder lá no grupo, não tem problema não, tá? E eu vou estar online, claro, sempre vou estar online, com o maior prazer. Posso entrar aqui, fazer a reunião, né, comentar questões. O Robson, professor, a questão tal, estou com dúvida. A gente comenta, fala pelo WhatsApp, fala por aqui, né? E ao final eu posto o gabarito. Então, fica o critério, tá? E essas questões são, como eu bem disse, são questões com fito de revisão. E, se vocês decidirem, pelas questões, eu posto as questões, porém, somente se a turma deliberar e aceitar, tá? Eu acho assim, que nós temos liberdade de cátedra, né? É revisão, a revisão pode se dar por meio de resumos, por meio de material, por meio de aula ou por meio de questões. Eu acho que a melhor forma é por meio de questões, tá? Mas aí é uma questão, literalmente, uma opinião do professor. Mas quem vai decidir é a turma. Quem é o representante da turma? Quem é representante? É o João Ítalo. Quem? O João Ítalo, eu acho que ele não está aí. Ah, tá. Não entrou ainda. Tá bom, depois eu despacho com ele, não tem problema não. Tá? Eu preciso saber porque eu preciso me organizar, tá? Eu não vou simplesmente, né, postar qualquer questões, eu vou organizar, porque aí tem questões do primeiro bloco. Quórum qualificado, né, Robson? Ai, ai. Então, olha só, aprovado por quórum qualificado. Então, olha só, meninos, aí eu vou postar questões até responsabilidade administrativa. Eu separo aí umas 20 ou 30 questões, com o maior prazer, e mando para vocês, tá bom? Tranquilos? Sossegados? Então, vamos lá, turma. Atenção! Responsabilidade administrativa por dano ambiental. Hoje eu vou dar uma dividida nos slides, porque eu acho que eu estou falando demais e, assim, para não ficar um pouco pesada a nossa aula, tá? Hoje eu vou dividir um pouco de slides com os senhores, não tem problema, eu gosto, tá? E acho que fica um pouco didático também. Turma, olha aí, tópico da aula, responsabilidade administrativa por dano contra o meio ambiente. Até dividir os slides tão bonitinhos, né? Olha aí que gracinha, todo colorido. Gente,
nós vamos tratar da responsabilidade administrativa, civil e penal. Estou dividindo slide, mas todo mundo já percebeu que, para este professor Cruz fala, o slide ele não é primordial, né? Eu não vou, em momento algum, às vezes ou outro, claro, eu posso realizar a leitura, mas o professor não necessita, né, desse suporte para a nossa aula. Mas olha só, meninos, falando um pouco das responsabilidades. Colega Lucicléia, eu percebi que você estava dando uma olhadinha para o lado aí. Você está com a Constituição, doutora? Sim? Olha só, doutora, vai lá no artigo 225, parágrafo 3º, que fala da tríplice penalização. Tópico de hoje, doutores, responsabilidade administrativa, civil e penal por dano ambiental. Vamos falar agora da tríplice penalização. Olha só, enquanto a colega abre, artigo 225, parágrafo 3º. Considera-se dano ou prejuízo sofrido por alguém em consequência da violação de um direito, né? Até um conceito lá do Código Civil. Vai lá, doutora, lê, por favor. Atenção, meninos. O artigo 225, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções, salvo engano, penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Está assim, doutora? Tá? Está desse jeito. Então, beleza. Então, não precisa de ler, não. Obrigado. Mas olha só, esse artigo que nós acabamos de comentar, doutores, trata da tríplice penalização. Como assim, professor? Como assim? O senhor está comentando agora uma tríplice penalização por um único ato, é isso? Sim. Um único dano ambiental, aquele, quando eu digo aquele, tá, Gustavo? Tanto pessoa física ou jurídica, que cometeu dano ambiental, poderá sofrer uma sanção penal, tá? Robson, abre a lei dos crimes ambientais aí, doutor. Lei 9.000, Robson, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Robson? Fica com a Constituição, tá, Lucicléia? Quem estiver me ouvindo aí, manifesta que está com a lei. Abre a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Vai lá. Vai lá, doutor. Está me ouvindo? Se não, algum outro colega abre, por gentileza. Eu quero a lei dos crimes ambientais. Turma. Qual artigo, professor? Da lei? Vamos começar lá na parte dos crimes em espécie, né? Da parte especial. Vai no 29, que é o primeiro. Matar, caçar, perseguir animal silvestre. Vai lá no 29. Só para não irmos lá na frente, mas depois a gente comenta o crime de poluição. Vou falar da lei dos crimes ambientais na totalidade. Vai lá, doutor. Deixa ele o dispositivo. Olha só. Matar. Vai. Pode ser nesse que você grifou aqui mesmo, né? Ela está atualizada, né? Manda ver, doutor. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tá vendo aí? Pena. Pode falar, perdão. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou desacordo com a obtida. Beleza, tá bom. Pena, olha só, meninos, detenção de 6 meses a 1 ano. Vamos mudar um pouco aí, doutor, já que o senhor está com a lei? Vai lá no artigo 54, que é o crime de poluição. Vamos falar uma pena um pouco mais severa, né, meninos? Porque matar, caçar, perseguir animal silvestre. Vocês já ouviram aquela historinha? Não mata o animal silvestre, não, né? Porque se você matar, é crime inafiançável. Você vai para a cadeia e não sai nunca mais. Matar uma pessoa é melhor. Vocês já escutaram isso? Não vou contar a piadinha aqui, não. Deixa para lá. Mas, olha, até mesmo porque eu não gosto de história nem piada. Atenção, turma. Olha a pena. Atenção, o colega Lucas depois a gente comenta, né, Lucas? Olha a pena. Detenção de 6 meses a 1 ano, pessoal. Pelo amor de Deus. Para com isso. Lá no artigo 19, fala da perícia para cálculo de multa e fiança. Não, qual atividade que apareceu? Calma, peraí, gente. Gustavo, essa atividade é da aula passada. De hoje eu postei hoje. Outra, meu querido. Calma aí, gente. Para tudo. Será que eu postei errado? Não, professor. Foi meu computador aqui. Apertei aqui e caiu aí. Desculpa. Não, beleza. Então, não, de boa. Levei um susto agora. Mas é isso mesmo. A atividade de hoje é o caso prático. Essa é da aula passada.
Então, olha só, turma, vai lá, Robson, artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, lei, por favor. Achou, Robson? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possa resultar em dano à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou destruição significativa da flora. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se Olha o crime só. é culposo, Pode ler, pode ler. Não, mas esse artigo é pena grande, de... Robson. De 1 a 4 Sim. anos de prisão, não é isso? E multa. Turma, eu vou chegar nesse ponto, vou falar da Lei dos Crimes Ambientais de forma específica. Né? O Robson até gosta desse assunto, porque está atrelado à atividade profissional dele. Mas olha só, meninos, o Robson acabou de ler, em decorrência do crime de poluição, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa multa ela é calculada com base no Código Penal brasileiro, lá no seu artigo 49, em dias multa. E pode ultrapassar até 5 milhões, mostro para vocês. E atenção, doutores, esta multa que o colega acabou de ler é em decorrência do crime, tá bom? Olha só, quando nós falamos que a colega Lucicléia ia começar a leitura, eu atrapalhei, lê aí, doutor, agora eu vou ficar caladinho. Parágrafo 3º, tá em mãos? Vai lá. Vai lá. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Beleza. Quando nós falamos aí da tríplice penalização, doutores, é tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. O Robson já falou da reclusão, claro que a pessoa jurídica não vai sofrer essa pena, né, meninos? Pelo amor de Deus, né? Claro, óbvio, nós não vamos nem discutir isso. A pessoa jurídica, não, claro, nós não vamos levar a pessoa jurídica para o cárcere. Mas olha só, a pessoa física, sim. Mas atenção, as penas aplicáveis para a pessoa jurídica, inclusive, estão elencadas, Robson, lá no artigo 21 da Lei dos Crimes Ambientais. O legislador tratou de forma separada, apartada, tá bom? Mas voltemos aqui. Atenção. A tríplice penalização é nada mais, nada menos do que sofrer uma sanção penal, sofrer uma sanção administrativa, por exemplo, pagamento de multa, embargo de obra, suspensão de obra, demolição de obra, lá do artigo 72, a apreensão dos produtos utilizados e, turma, por fim, a obrigação de reparar o dano, que é a responsabilidade civil. Não erra no exame da ordem, não. Um aluno, não tem muito tempo, falou, professor, eu errei essa questão, caiu no exame da ordem, né, a tríplice penalização, a responsabilidade, independentemente da obrigação de reparar o dano, e ele disse o seguinte, eu não percebi essa responsabilidade civil. Eu falei, doutor, independentemente da obrigação de reparar o dano, responsabilidade civil na veia, que é responsabilidade administrativa, civil e penal, tratei em sala de aula. Lá, professor, na hora eu fiquei nervoso, errou, que é a tríplice penalização. Turma, configura bis in idem? Agora eu quero saber. Configura? Olha a pergunta aí, Dias Paulo. Não, acredito que não. São processos diferentes também. Olha, tecnicamente, são esferas, Robson, são esferas diferentes. Obrigado pela participação aí, Lucas. Achou de forma correta. Não configura bis in idem. Então, eu posso aplicar a tríplice penalização sem medo de errar, é constitucional, está na lei maior e ponto. Beleza? Inclusive com entendimento, em momento algum, de forma contrária dos tribunais superiores, tá? Eu nunca vi, tá bom? Tranquilos? Então, vamos lá. Falando das responsabilidades, deixa eu dividir aqui, que meus slides estão tão, assim, né? A gente vai organizando os slides, vão ficando até bacana, né, de se ver. Quando falamos aí da responsabilidade, né, doutores? Fala da responsabilidade objetiva, olha aí, que eu vou trabalhar muito, que está lá no artigo 14, que a colega Lucicléia leu lá na Constituição Federal. É o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados. Sabe por que o legislador, no artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, no parágrafo 1º, falou indenizar ou reparar? Doutores, porque nem todos os danos ambientais podem ser reparados. Se, atenção, eu não conseguir reparar, eu preciso indenizar. Então, olha só, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
É o poluidor, obrigado. Quando eu digo é o poluidor, quem é o poluidor? Este conceito de poluidor, eu vou comentar aqui com os senhores, né, ao vivo, está no artigo 3º dessa lei, que é a Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. É o poluidor. Poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado que gerar dano ambiental, que causar degradação ambiental. Beleza? Acabei de ler o conceito de poluidor. Então, continuando. É o poluidor, olha aí no nosso slide, independentemente da existência de culpa, obrigado, né, claro, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, tá bom? O que configura a responsabilidade objetiva, e eu vou tratar desse assunto. Turma, a colega Lucicléia já leu o artigo 225, parágrafo 3º, que tratou da tríplice penalização, beleza? Tranquilos? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, né, doutores? Então, tá aí, ó, tópico das nossas aulas vindouras, responsabilidade administrativa, civil e penal ambiental. Porém, este professor vai tratar da responsabilidade administrativa, a civil e a penal somente após a primeira VA, tá bom? Então, é o tópico da nossa aula de hoje. Vamos lá, meninos? Vou parar a apresentação e vamos aqui, né, ao vivo. Pessoal, quando falamos de responsabilidade, meu Deus, eu gosto primeiro de falar das 3 responsabilidades para depois falar da responsabilidade administrativa, se ela é objetiva ou subjetiva, da civil e da penal. Mas de início eu vou comentar. Atualmente, de acordo com o STJ, eu não concordo, tá? Eu não concordo com muitas coisas, e eu fundamento, tá? Atualmente, em decorrência de alguns julgados do STJ, mas interpretação de alguns colegas que, ao meu ver, está equivocada. Inclusive, eu coloquei o julgado aí para os senhores. A responsabilidade, ao meu ver, administrativa por dano ambiental, ela é objetiva. Ponto. A responsabilidade civil, ela é objetiva. E adotamos a teoria do risco integral, que eu vou explicar lá na frente. A responsabilidade administrativa, ela é objetiva e adotamos a teoria do risco criado. Quer dizer o quê, Robson? Que podemos, obviamente, aplicar as excludentes de responsabilidades. Quais sejam? Caso fortuito, força maior, fato de terceiro, né? Agora, a responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar o dano ou recuperar, essa é objetiva e adotamos a teoria do risco integral, tá certo? Que não admite as excludentes de responsabilidade. Não interessa se houve culpa, se houve dolo, se há nexo causal entre a atividade do Gustavo e o dano ambiental, ele é obrigado a reparar o dano. Doutores, por quê? Porque quando falamos de multa, né, o judiciário, toda hora, a todo momento, chegam demandas nesse sentido. Vocês entenderam até agora? Sim ou não? Agora, a responsabilidade penal por dano ambiental, ela vai ser objetiva ou subjetiva? O que vocês acham? Turma, objetiva ou subjetiva? O Lucas está participando pelo chat, estou acompanhando. Obrigado, doutor. Já falou subjetiva. Eu acredito que é subjetiva também. Meninos, a lei dos crimes ambientais que o Robson está lendo, tem que demonstrar dolo e culpa. Perfeito, Lucas. A lei que o Robson realizou leitura, que é a legislação penal especial, lei dos crimes ambientais, legislação penal especial. Se a legislação penal especial e para o direito penal a responsabilidade será subjetiva, obviamente que por danos ambientais também. Então, a responsabilidade penal, ela é subjetiva. Beleza, já falei das 3. E vou lá na frente aprofundar o estudo. Pessoal, nós temos casos, inclusive esse caso concreto, que eu passei para vocês, tem a empresa transportadora de óleo, tem quem contratou, que a responsabilidade é solidária. Nós temos um outro caso, que eu joguei aí, lancei no AVA, que o pai foi multado, olha aí, eu estou falando de multa, de responsabilidade administrativa, vamos lá. Que o pai foi multado nos moldes do artigo 72 da Lei dos Crimes Ambientais, a sua propriedade rural foi multada,
E a execução, obviamente, infelizmente o pai, né, veio a óbito, faleceu, o filho herdou, e a execução foi em desfavor do filho. E a questão chegou ao STJ. O STJ falou, não, calma. A responsabilidade civil por dano ambiental, adotamos a responsabilidade objetiva, né? É propter rem, vai acompanhar a coisa, acompanhar o bem, e se ele adquiriu devidamente degradada a propriedade, ele é obrigado a recuperar o dano. Essa sim, tudo bem. Agora, a responsabilidade administrativa, isso, sem dúvida, doutor, muito bom. Personalíssimo, valeu, Lucas. Agora, a responsabilidade administrativa, nos moldes, salvo engano, do artigo 5º, inciso 45, que é o princípio da intranscendência das penas, que o Lucas até acabou de falar de forma personalíssima, né? Quando falamos de medidas sancionatórias, elas precisam ser aplicadas. Então, quem cometeu a infração administrativa foi o pai, e eu não posso aplicar para o filho. Sendo assim, nesse momento, o STJ reconheceu a responsabilidade subjetiva no que tange ao dano, né, no que tange as questões administrativas. Entendeu que a responsabilidade, nesse momento, administrativa, por este dano, ela seria subjetiva. Sendo assim, o filho não pode ser obrigado a pagar a multa. No caso prático que eu passei para vocês, que é derramamento de petróleo, já tem a decisão final também, já ocorreu lá no ano de 2019 ou 2018. Meninos, o STJ também entendeu que, para aquele que está transportando o petróleo, a responsabilidade dele com relação à multa, no meu ponto de vista, é objetiva. Mas para aquele que pactuou, que contratou esse serviço, a responsabilidade dele com relação à multa tem que ser subjetiva. E, infelizmente, o pessoal, quando eu falo, sim, sem dúvida, Gustavo, não vai ultrapassar a pessoa, né? É a mesma coisa do pai, intranscendência das penas. Está na Constituição Federal, a mesma coisa do pai cometer um crime e o filho ir para o cárcere no lugar do pai, depois que o pai falecer. Não, você tem que cumprir a pena no lugar do seu pai. Não existe isso no nosso ordenamento jurídico, né, doutor? E olha só, quando falamos de sanções, e a multa é uma sanção administrativa, né, meu querido? Foi o entendimento do STJ. Eu até posso mostrar aqui para vocês. E alguns colegas bons, inclusive, gente, eu nunca me esqueço, foi no período passado, eu tinha um aluno espetacular, um cara muito bom, interessado, e tinha uma palestra de um grande colega. E um grande colega, né, inclusive do direito ambiental, e entende muito, eu não vou falar o cargo que ele exerce, né, que está sendo gravado, muitas vezes alguém pode fazer uma analogia até equivocada, mas ele falou que o STJ entendeu que a natureza da responsabilidade administrativa por dano ambiental é subjetiva. Gente, depende do caso. Eu defendo que ela é objetiva, porém a teoria adotada é do risco criado. Eu posso aplicar as excludentes de responsabilidade. Esse é o posicionamento do humilde doutrinador que vos fala, tá? E eu depois, no decorrer das nossas aulas, eu mostro para vocês. Responsabilidade administrativa, multa em decorrência de infração de trânsito. Adianta eu alegar para o policial que eu fui multado, haja vista que a minha esposa está do meu lado, está discutindo comigo, então eu não tive culpa, ou porque eu esqueci o meu documento em casa, agora não mais, né, mas esqueci o documento do meu veículo em casa e saí apressado porque eu tenho uma reunião, não interessa, se eu não estou portando, eu serei multado. Então, olha só estou explicando o meu ponto de vista, todo mundo entendeu? Está todo mundo acompanhando? Deixa eu só dar uma olhada no chat, está tudo ok, deixa eu só dar uma olhada aqui, está tudo ok também com os participantes, vamos lá, meninos. Professor, nesse caso do transporte do combustível aí que você falou que ele é objetivo ou subjetivo? Não. No meu ponto de vista, ela é objetiva para o transportador. Quem está transportando. Agora, o senhor certo. que tratou o serviço, a sua responsabilidade administrativa tem que ser subjetiva. O senhor não pode ser... né, se o senhor não agir... Né? Hã? É um dolo eventual dele, né? Porque ele assumiu o risco. Sim, entendi. Mas aí nós estamos falando de sanção. Você entendeu meu raciocínio? Nós estamos falando de sanção administrativa, né? É complicado esse tema, é divergente. Eu estou explanando o meu ponto de vista, mas se cair no concurso atualmente, o pessoal está defendendo que é subjetiva. E eu vou, olha só, eu mostro aqui, vamos lá? Não tem nada não. Está aqui no material, ó. Só um instante. Quer ver? Eu vou dividir a tela contigo aqui agora, meninos.
eu primeiro tinha que ter falado do assunto para depois adentrar, né, nesse ponto, mas o professor é muito apressado, né? Já foi logo falando disso. Olha aí, só um instante aqui, ó. Olha esse julgado. Recurso especial, multa aplicada administrativamente em razão de infração ambiental, execução fiscal ajuizada em face do adquirente da propriedade. E legitimidade passiva, né? Multa como penalidade administrativa, diferente da obrigação civil de reparar o dano, porque a defesa deles, né, no que tange a execução, alegando que a obrigação de reparar o dano, ela é próprio terreno, sendo assim a multa também seria próprio terreno, e na instância inicial foi esse posicionamento. Olha aqui, eu até selecionei, ó. Eu gosto desse assunto. Isso porque a aplicação de penalidade administrativa não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil para a reparação dos danos causados. Atenção, olha o que o STJ diz. Mas deve observar a sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo agente transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Estão vendo aí? Para o STJ, já é a segunda vez que ele se manifesta nesse sentido, a responsabilidade administrativa por dano ambiental, ela é subjetiva. Ponto. Está me entendendo, Robson? Onde eu quero chegar? Eu não concordo. Enquanto doutrinador, eu não concordo, mas tudo bem. Eu não preciso falar para vocês se cair no concurso o que vocês vão marcar? Sim ou não? Atualmente, esse é o entendimento do STJ. É igual quando eu falo, Robson, da responsabilidade civil do Estado no caso de omissão por dano ambiental. E eu tenho uma teoria, um pensamento, e eu fundamento o meu raciocínio. Mas boa parte da doutrina pensa de forma contrária, tá bom? E eu vou chegar lá nesse assunto. Vocês entenderam agora? Eu mostrei aí o entendimento do STJ. Caiu, vocês vão marcar com base nesses julgados, né, que é o entendimento atual, né, que será subjetivo. Inclusive, já tem alguns nesse segmento, em que pese este humilde professor não concordar. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo, doutor? Mas Tranquilo. Por que eu não concordo? Vou explicar para vocês. Porque nesse caso específico, para o pai dele que cometeu a transgressão, ao meu ver, ela é objetiva. Entenderam? Acatando-se, aplicando-se as excludentes de responsabilidade. Quais sejam? Caso fortuito, força maior, fato de terceiro, cláusula de não indenizar não entra. Mas tudo bem. Para o filho, sem dúvida, tem que ser subjetiva. Para aquele que gerou o dano, Robson, que está transportando, a responsabilidade administrativa por dano ambiental tem que ser objetiva. Para aquele que contratou, subjetiva. Entenderam o meu posicionamento? Que é o posicionamento que eu mostrei agora do STJ. Só que quando o STJ fala, né, no seu julgado aí, né, nesse acórdão, que tem que se aplicar a natureza subjetiva, e todo mundo, não, agora o entendimento do STJ é que a responsabilidade administrativa por dano ambiental é subjetiva. Então, ponto. Se a maioria está entendendo assim, beleza, eu sou obrigado a explicar. Eu não sou obrigado a concordar. Tá bom? Tranquilos? Vamos lá. Então, vamos passar desse tópico. Meninos, quando falamos de responsabilidade administrativa, né, nós estamos tratando aí do poder de polícia, no caso, poder de polícia ambiental. Lembrando que o poder de polícia ambiental está no artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional, e eu falei desse tópico lá no princípio do limite. Turma, todo mundo agora acompanhando por meio da lei, artigo 72, Lei dos Crimes Ambientais, responsabilidade administrativa por dano ambiental. Eu vou dividir a tela porque alguns colegas podem não estar com o dispositivo legal. Então, olha só, meninos, lembrando que quando nós tratamos aí de responsabilidade administrativa, né, essas infrações elas vão ser apuradas em processo administrativo próprio e sempre observado o contraditório e a ampla defesa. Turma, antes de irmos lá no artigo 72, deixa eu comentar algumas questões. Vou parar aqui a divisão da tela. Abra o artigo 70 aí, por favor. Artigo 70, que trata do conceito de infração administrativa ambiental. Artigo 70 da lei. Lucicleia, abre aí para me ajudar. Quem mais está com o microfone que pode ajudar? Robson, artigo 70. Vamos lá. Lucas também. Todo mundo. Está com o artigo 70 aí, Robson? Estou. Então, manda ver. Leia, por favor, eu vou comentar. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, vamos lá.
Aí no artigo 70 tem algumas observações importantes, inclusive lá no parágrafo 4º, fala da questão do contraditório da ampla defesa, salvo engano. Lê o parágrafo 1º, Robson. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Vamos lá, meninos. Quem são as autoridades competentes, né, para autuar, para aplicar infração, ou leia-se, para fiscalizar e apurar essa infração administrativa ambiental? São os funcionários, né, são aqueles servidores que compõem os órgãos integrantes do SISNAMA. Turma, agora eu faço alusão ao artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881, que fala do SISNAMA. SISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. É composto pelo Conselho de Governo, pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tem composição aí também, logo abaixo do Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós poderíamos lembrar do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos os órgãos de execução, que é o IBAMA e o ICMBio, órgãos seccionais, que são as secretarias estaduais, Secretaria do Meio Ambiente dos Estados, e os órgãos locais, que são as secretarias municipais do meio ambiente. Turma, são aqueles que compõem o SISNAMA. Doutores, observação, Polícia Militar não compõe o SISNAMA, não é órgão integrante do SISNAMA, viu, Robson? Polícia Militar não pode multar em decorrência de dano ambiental. Fica a dica para quem vai exercer advocacia, tá? Só essa dica, não vou aprofundar muito não, mas fica a dica. Quem é que pode multar, Robson? São aqueles servidores que compõem os órgãos integrantes do SISNAMA. Eu comentei Polícia Militar aqui? Não, não comentei. Então, leia-se, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, Polícia Militar não pode multar. Eles multam com base em convênios com o IBAMA, que eu já me deparei com vários casos, que, ao meu ver, não tem eficácia no ordenamento jurídico. Ao meu ver, enquanto advogado, tá? É diferente, Lucas. Lucas, eu estou falando de responsabilidade administrativa, meu querido. Crime ambiental é outra história, doutor. Crime ambiental eles não podem, eles devem agir, entendeu? Qualquer um do povo pode, a polícia deve, tá bom? Se você se deparar com um crime ambiental e acionar a polícia militar, eles são obrigados a comparecer. Vai lá, Lucicléia, lê o parágrafo 2º, por favor, do artigo 70. Deixa o Robson ler, porque eu não abri a lei, está aqui na Constituição. Vai lá, Robson, manda ver. Parágrafo 2º. De qual lei, professor? Os crimes ambientais, continua, parágrafo 2º. Vou comentando. Certo. Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para efeito do exercício do seu poder de polícia. Tá vendo aí, colega Lucas? Logo de cara a sua resposta, tá, doutor? Vamos lá, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, doutor. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Sob pena de corresponsabilidade, né, doutor? Então, obviamente, tem que promover a apuração. E o parágrafo 4º, meninos, que eu já comentei, o colega Robson está aí, vai ler também, fala, né, do princípio da ampla defesa e do contraditório. Leia aí para nós, doutor. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei. Beleza. Nós temos alguns dispositivos da lei, doutores, que, por exemplo, que é uma exceção a essa regra. Vai lá no artigo 72, Robson, acompanha todo mundo comigo aí, vai no artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º. Então, vamos lá. Por que observado? Só um instante. Por que observado o disposto no artigo 6º? O artigo 6º diz o seguinte, acompanha aí, Bicicleta, vamos ver se eu vou falar da forma correta.
Para imposição e gradação das penalidades, a autoridade competente observará os antecedentes, a gravidade do impacto, e lá no inciso 3 tem uma parte que é muito importante, que eu vou falar muito, né? O poderio econômico do infrator no caso de multa, tá, doutores? Então, sempre, quem for aplicar a penalidade, tem que levar em consideração. Sabe por que eu falei, Robson, do poderio econômico do infrator no caso de multa? Não adianta eu aplicar uma multa de R$ 1.000 para uma multinacional, tá? Então, o legislador inseriu o artigo 6º justamente para isso, né? Eu tenho que levar em consideração. Se é uma big empresa, a multa não pode ser irrisória. Ela tem que ter o seu caráter pedagógico. Turma, olha aí, voltando, antes do colega Robson continuar na leitura, o artigo 72, onde eu queria chegar, né, falando do contraditório da ampla defesa, olha o inciso 8, que fala da demolição da obra. Então, olha só, eu posso, doutores, determinar a demolição da obra com base no princípio do limite do meu poder de polícia ambiental, demolição direta da obra, inclusive, em que pese bons doutrinadores não concordarem, mas eu posso. Exceção à regra, viu, doutores? Se for um dano irreparável, insanável, ou se for um dano ambiental, perdão, insanável ou irreparável, se apresentar perigo à saúde pública, eu não tenho que instaurar procedimento, observar o contraditório e ampla defesa, não. Inclusive, lá no artigo, salvo engano, está no 79A, a lei fala de um termo de compromisso visando adequar, né, a atividade para não ter essa demolição. Mas, regra geral, obviamente, eu tenho que observar o contraditório e ampla defesa, porém, a demolição direta da obra pode ser aplicada, que é uma exceção à regra. Inclusive, o professor Edson, né, comenta, é exceção, medida extrema, dano irreparável, perigo à saúde pública, né, doutores? E assim sucessivamente, tá bom? Turma, o artigo 71 tem que memorizar para quem for prestar concurso para a Procuradoria, né, na Seara Federal, ou se for área específica do meio ambiente. Procuradoria Municipal e Estadual cai demais, bem como federal. Olha o artigo 71. Tem uns prazos no artigo 71 que eu vou mostrar uma forma de memorização agora. Olha o que diz o artigo 71 da lei. Turma, vou dividir a tela com os senhores, só um instante, porque esse aqui está... Esse artigo 71 é importante. Vou tentar dividir aqui. Vamos lá, vou dividir agora. Olha aí, processo administrativo para apuração da infração ambiental. Olha o artigo 71, acompanha comigo. Eu vou mostrar uma forma, memoriza bacana. O processo administrativo para apuração da infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração. Turma, contados da ciência da autuação. A partir do momento que eu tomei conhecimento, conta-se 20 dias. Inciso 2, 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. Turma, inteligência do legislador aqui nesse inciso 2, olha, acompanha comigo. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, mesmo que não tenha sido apresentada a defesa. Agora eu volto e comento. 20 dias para o infrator recorrer à decisão, né, recorrer da decisão, obviamente condenatória, à instância superior, que compõe, obviamente, do CISNAMA, né, ou, se for no caso da Marinha, Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação. 5 dias para o pagamento da multa, contados da data do recebimento da notificação. Então, o processo administrativo ele tem que observar os seguintes prazos máximos: 20, 30, 25. 20 dias para apresentar defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, 20 dias para recorrer, e se não der certo, 5 dias para pagar. É o famoso 20, 30, 25. Memorizou o artigo 71. E eu vou comentar aqui o 2, o inciso 2. 30 dias para a autoridade competente julgar, contados da lavratura, mesmo que não seja apresentada defesa ou impugnação. Sabe por quê? Olha aí, turma. Se eu fui multado, o auto de infração, a fundamentação está errada, contém vícios, né, rasuras, ou seja, esse auto de infração não cabe execução desse auto. Sendo assim,
quando nós estamos no âmbito, né, da estrutura interna, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Anápolis, chegou, né, ao procurador nessa autarquia para analisar o referido auto de infração dentro do lapso temporal de 30 dias. A defesa não foi apresentada, Robson. Mesmo assim, ele precisa analisar, tá? E, obviamente, mandar o seu parecer para a instância superior, que é o secretário de Meio Ambiente, e ele vai pugnar pela nulidade do referido auto. Então, inteligência do legislador, 30 dias para julgar apresentado ou não a defesa, com base, inclusive, no princípio do contraditório, bem como da ampla defesa, né? E do princípio da publicidade, da razoabilidade, né, doutores? E, no meu ponto de vista, está correto. Agora, tem que memorizar esses prazos dependendo do concurso? Tem. É fácil memorizar? É 20, 30, 25. 20 dias para apresentar a defesa ou impugnação, 30 dias para a autoridade competente julgar, 20 dias para recorrer da decisão condenatória e, se não der certo, 5 dias para pagar. Tranquilos? Alguma dúvida? Ou está muito rápido? Turma, falando agora do artigo 72, acompanha comigo aqui o artigo 72, vamos lá. Lucleia, lê o 72 agora, os incisos, artigo 72, caput e incisos, vai lá, por favor. Não abri a lei. Doutora, até agora não abriu a lei, doutora. Vamos lá. Olha só, Robson, me ajuda aí, o Robson hoje é meu assessor. Vai lá, Lucleia, vai abrir a lei. Doutores, olha o artigo 72. Está com o artigo 72 aí, Robson? Ô, Vamos lá. Antes de ler o 72, para aí, Robson. Antes de ler o artigo 72, eu falei do processo administrativo para apuração da infração. Não falei, Robson? Turma, atenção. Faz uma observação aí no seu material. Súmula 467 do STJ. Vai prescrever em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover o quê? De promover a execução da multa por infração ambiental, tá bom? Tranquilos? Então, esse prazo prescricional será de 5 anos, súmula 467 do STJ. Robson, 467, Lucas, súmula 467 do STJ. Manda ver, lê o artigo 72, doutor, na totalidade. Infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º. Inciso 1º, advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna, flora, instrumentos, pretrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades, restritiva de direitos. Parou, tá bom, doutor. Depois a gente comenta as medidas restritivas de direitos. Só um instante. Turma, olha só. Quer dizer o quê? Professor, a apreensão dos produtos, petrechos, equipamentos utilizados para infração ambiental. Eu estou falando de infração ambiental. Por exemplo, doutores, Gustavo, estou pescando lá no Rio Araguaia sem a devida licença ambiental. É infração ambiental. A autoridade competente pode multar? Pode. Pode apreender os produtos, petrechos e, obviamente, equipamentos, canoa, motor, molinete. Pode apreender tudo? Pode. Eu estou pescando e ele vai me autuar, ou então, durante a fiscalização, ele percebe que a quantidade de pescado está bem acima da média autorizada, né, pelo poder público. Eu vou falar da média porque cada estado, eles regulam de uma forma. Então, olha só, turma, eu estou transportando o pescado, é infração administrativa, não é crime, tá, no estado de Goiás. Estou transportando esse pescado. Doutores, pode apreender o veículo que está sendo utilizado? Pode. Nossa, mas a minha Hilux SW4, ou, enfim, meu carro importado, ele custa R$500 mil. Não interessa. Letra da lei, artigo 72, que o Robson acabou de ler. Pode apreender lancha? Pode. Agora, vou mudar o exemplo. Estou pescando sem licença ambiental ou com a licença ambiental, porém no período da piracema. Aí não é responsabilidade administrativa, não. Turma, aí não é nem infração administrativa, é crime ambiental. Tá bom, doutores? Pescar em período de defeso, tá certo? Tá bom? Tranquilo? Está lá no artigo
34 seguintes da lei. Tá? Agora, olha só. O colega leu, falou de demolição da obra e demais questões, ainda continuando na análise aí desse dispositivo, né, doutores? Lembrando que quando falamos de demolição de obra, igual o colega acabou de comentar, se eu me deparar com a obra irregular, primeiro eu vou aplicar a advertência. Olha só, inclusive essa obra, doutores, João Marcos, essa obra é uma big obra aqui no meu município, ela está sendo edificada sobre várias nascentes. E essas nascentes, elas vão abastecer o município de Anápolis. Então, se essas nascentes secarem, nós vamos ficar sem água. Olha o problema que eu dei agora, ó. Perigo de saúde pública, dano ambiental insanável, irreparável, irreversível, né? Tal interesse público em detrimento do particular. Então, olha o meu exemplo. Eu vou chegar, Robson, primeiro aplicar a advertência, inciso 1, depois aplicar a multa simples, depois aplicar a multa diária, na outra semana eu volto, suspensão da obra, na outra semana eu volto, demolição da obra, enquanto isso as nascentes já foram destruídas. Se for preciso, eu não posso, eu tenho que aplicar, com base inclusive no princípio do limite, a demolição direta da obra, mas somente em medidas extremas, tá bom? Agora, existem também, né, as sanções, as medidas restritivas de direitos, em decorrência da infração administrativa, que o Robson, né, estava iniciando a leitura, mas a gente pode comentar aqui agora, que estão lá, inclusive, doutores, no parágrafo 8º da lei. São sanções restritivas de direitos. Vamos comentar. Suspensão e registro de licença, né, bem como cancelamento de autorização, perda de suspensão de participação em linhas de financiamento do poder público, em estabelecimentos oficiais de créditos. Olha aí uma medida restritiva de direitos em decorrência da infração administrativa, que está lá no parágrafo 8º, em especial no inciso 5. Proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. E a lei, em vários momentos, ela trata dessa proibição, mas nós vamos comentar, né? Ela tem uma proibição aí em decorrência da infração, bem como em decorrência do crime, bem como só para a pessoa jurídica, que está no artigo 22, parágrafo 3º, que chega até 10 anos, em decorrência do crime, 3 anos no caso de crimes culposos, 5 anos no caso de crimes dolosos, está lá no artigo 10º, e assim sucessivamente, tá bom? Turma, olha o artigo 73 da lei, comentando aí agora o artigo 73, falando da responsabilidade administrativa. Turma, o artigo 73, ele diz o seguinte, acompanha comigo. Garganta está um pouco ruim, mas vamos lá. Turma, os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental, eles vão ser revertidos para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, ou Fundo Estadual do Meio Ambiente, ou Fundo Naval, se for aplicado pela Marinha, ou Fundo Municipal do Meio Ambiente. Pessoal, esses valores arrecadados com as multas, eles serão aplicados na proteção ambiental. Todo mundo acompanhou? A multa em decorrência do crime que o Robson leu, lá do artigo 54, esse valor arrecadado vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Por quê? É a multa em decorrência do crime. Essa multa em decorrência da infração administrativa ambiental vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Estadual do Meio Ambiente ou Fundo Municipal do Meio Ambiente. Tá bom? Tranquilos? Mas, professor, o senhor está falando, e quanto que é o valor das multas? Olha o artigo 75 aí, meninos. Vamos dar um salto para o 75. Pessoal, de acordo com o artigo 75, as multas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Vou falar de novo. As multas têm início com R$50, de acordo com o artigo 75, e vão até 50 milhões de reais. Ninguém me perguntou, professor, na minha conduta, eu cometi várias infrações administrativas, eu posso ser multado só uma vez? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Hã? Robson? Não. Sim, doutora. Robson, vai lá no artigo 70, parágrafo 1º, que o senhor começou a ler, eu não deixei. Lê agora. Doctor... 70 ou 72? Oh, perdão, 72, perdão, parágrafo 1º. Desculpa, foi mal.
Se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, serão-lhe aplicadas cumulativamente as sanções a elas combinadas. Valeu, doutor. Então, posso acumular? Sim ou não? Sim. Pessoal, olha só. Nós falamos para onde vai o dinheiro, nós falamos que as multas, as sanções podem ser aplicadas de forma cumulativa. Ah, eu dou um exemplo. Turma, volta aqui. Vocês se lembram do caso Samarco? Na época do caso Samarco, quem estava na presidência da República era a nossa presidenta, né, como ela gostava de ser tratada, Dilma Rousseff. Na época do dano, eu nunca me esqueço, eles sobrevoaram a área com helicóptero do IBAMA, inclusive, pousaram, foram para a coletiva. E isso foi 2 dias depois, com a pressão internacional, inércia do poder público, né? Aí sim, o pessoal levanta e sai do gabinete e vai para o campo. E nessa coletiva, ela realizou pronunciamento falando que a empresa havia sido multada, que ela foi multada, né, em 5 vezes o valor máximo, que foram as 5 infrações constatadas com base no artigo 54, que, ao meu ver, foram mais, mas tudo bem, sendo cada multa no importe de 50 milhões de reais, totalizando aí 250 milhões de reais à época. Doutores, inclusive, né, acho que o laudo já estava até pronto, apresentaram o auto de infração, apresentaram o auto de infração, etc. Turma, nós temos um decreto que regula as multas, que o professor esqueceu de postar lá no liceu, mas é mais um arquivo que eu vou mandar. É o decreto 6.514 de 2008. Doutores, Larissa, esse decreto ele vai regular, ele tratou especificamente do valor das infrações. E outra coisa, fica a dica para a turma aqui agora. Quando nós falamos de infração ambiental, doutores, eu preciso, atenção, as multas, quando eu falo de multa e demais penalidades em decorrência, né, da responsabilidade administrativa ambiental, elas vão ser aplicadas, muita atenção para quem vai exercer a advocacia, após o laudo técnico devidamente elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e tem que estar em conformidade com a gradação do impacto. Então, tem que ter um laudo técnico, pelo órgão competente e específico. Tá certo? Nunca se esqueçam disso. Nunca me esqueço, um aluno, ex-aluno, que eu tenho vários, né, parceiros, colegas, amigos, né, ex-alunos, já falei, estou em sala de aula, é para fazer amigos mesmo, para fazer parceiros para a vida, né, e levar o conhecimento, e construir o conhecimento, e é isso que eu quero, né, e jamais, já falei no primeiro dia de aula, minha intenção jamais é prejudicar, se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho. Mas olha só, turma, o que acontece? Ele me ligou, estava com um problema ambiental grave, ia para a audiência e não sabia nem o que fazer. Professor, me ajuda. Falei, você está com um processo aí? Vai folheando. Na época ainda era físico, né? Se bem que os totalmente digitalizados tem pouco tempo no estado de Goiás, né, doutores? Pouquíssimo tempo. Mas tudo bem. E eu acho o laudo aí nos autos, doutor. Acho o laudo de constatação do dano ambiental, né? Inclusive era crime ambiental. Ele procurou, não tem. Procura de novo, não tem. Está na íntegra, está na totalidade, está faltando alguma página? Não. Então, beleza, pronto, está resolvido o seu problema. Durante a audiência lá, o senhor pode pedir arquivamento. Mas por quê, professor? Doutor, não tem laudo de constatação de dano ambiental. Se não tem laudo, não houve dano. Se não houve dano, não houve crime. Aí vai daqui, vai dali. Beleza. Fez a audiência, pediu arquivamento, em que pese o Ministério Público, obviamente, não ter concordado, mas o magistrado concordou e a decisão foi pelo arquivamento, por falta de laudo. Multa, tem que ter laudo? Tem. O pessoal faz na prática? Não. É bom para o advogado? Sim. Ruim para o meio ambiente. Porque lá na ação visando a nulidade, normalmente nós conseguimos lograr isso. Tá bom, doutores? Fica a dica para quem vai advogar. Bom, falando ainda da responsabilidade administrativa, já falei do valor da multa, para onde vai o dinheiro, vamos comentar agora, doutores, o artigo 74. Porque se eu falo de dano ambiental, eu tenho que falar como que eu vou mensurar esse dano ambiental. Então, a multa, olha aí, acompanha comigo, ela terá por unidade a base hectare, metro cúbico, quilograma, ou a medida pertinente, de acordo com o bem jurídico lesado. Olha só, se for extração irregular de areia, metro cúbico. Se for desmatamento, vou
mensurar como? Por hectare, inclusive com aumento de pena a cada 1.000 hectares, sucessivamente. Tá bom, doutores? Eu estou falando da forma de mensurar. E o artigo 74, que eu não comentei ainda, né, doutores? Ele vai tratar do valor, né, perdão, falei do artigo 74 agora, que fala da forma de mensurar. O artigo 73 fala para onde vai o dinheiro, que é para os fundos, né? Artigo 75, valor das multas, 50 reais até 50 milhões. E o artigo 76, olha só. Turma, olha o que diz o artigo 76. Acompanha comigo aí. Atenção. O pagamento de multa imposta pelo Estado, município ou Distrito Federal, bem como territórios, vai substituir a multa federal na mesma hipótese de incidência. Para os advogados de plantão, o município multou ou o Estado multou seu cliente, 100 mil reais. Veio a União, fiscalização representada por meio de uma autarquia federal, que é o IBAMA, e multou o seu cliente pelo mesmo fato. Acontece? Acontece. Na prática, ocorre? Ocorre. Na mesma hipótese de incidência. Agora vai lá, turma. Eu posso ser multado 2 vezes em decorrência do mesmo fato? Aí sim, Lucas, configura bis in idem. Perfeito, a turma é top, né? Não tem nem o que falar. Aí configura bis in idem. Aí sim. As 3 esferas, não. Nesse caso, sim. Por isso, a inteligência do legislador falou, não. Se o município, o Estado, Distrito Federal, o território já multou, olha, se a União multar, essa, obviamente, multa do município, Estado ou Distrito Federal vai substituir da União na mesma hipótese de incidência. O Estado multou 100 mil reais. Veio a fiscalização, né, da União e multou também, fiscais do IBAMA, 500 mil reais. Tá, o seu cliente te procura e fala, não, paga de 100 mil, né, enquanto advogado, né, doutores? Benefício para o seu cliente. Exemplo, pode a União executar? Pode, vai executar, mas lá na defesa do seu cliente, né, com base no artigo 71, que trata do processo administrativo para apuração da infração, inciso 1, você tem 20 dias para apresentar a defesa, o senhor vai anexar, né, ou o colega que estiver de plantão, de presente, advogado aí, que aquele colega que pretende exercer a advocacia, vai carregar aos autos, né, o pagamento da multa que foi imposta pelo Estado na mesma hipótese de incidência. Ponto. Está resolvido, arquivado, morreu o assunto. Tá bom, doutores? Tranquilos? Deixa eu ver o chat aqui. Só um minuto que parece que tem mensagens. Pessoal, responsabilidade administrativa por dano ambiental, alguma dúvida? Assunto bom, né? Assunto enxuto, assunto interessante e que cai em concurso demais. Alguma dúvida, turma? Não, tá tranquilo. Professor, nesse último caso aí, só paga se for, assim, espontaneamente, depois que foi gerado o valor, se tiver essa hipótese, né? Claro. Porque aí o cometedor do crime, o devedor, tem a expertise de pagar mais barato. Agora, se for uma multa de um órgão só, provavelmente ele vai esperar até a execução, esperando 5 anos da prescrição. Pode ser também, né, doutor? Também é uma manobra, sem dúvida. Agora, esse caso que eu citei é só para todo mundo memorizar, né, doutores? Na prática é difícil de ocorrer? Ocorre na mesma hipótese de incidência, sim, às vezes o Estado vem multa, a União vem multa, né? Mas com distinção gigantesca de valores, nem sempre, nem sempre. Até mesmo porque todo mundo utiliza o decreto 6.514, né, que trata dos valores das multas. Mas eu posso combinar com o artigo 6º, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará o poderio econômico do infrator no caso de multa, está lá no inciso 3. Então, olha só, eu só dei esse exemplo para a gente memorizar, para todo mundo entender. Se for na mesma hipótese de incidência, se o Estado, o município, o Distrito Federal ou o território multou, vai substituir a multa da União, tá bom? Beleza, doutor? Mas tem que ter expertise, claro, né? Eu estou falando enquanto advogado. Se eu fosse do Ministério Público, eu não falaria isso, obviamente, né, doutor? Eu poderia até explicar, tá bom? Turma, responsabilidade administrativa por dano ambiental, ao meu ver, o professor enxugou o assunto. Vamos revisar depois da primeira VA, porque na próxima aula nós combinamos o quê? Serão questões, né, turma? Sim ou não? Isso. Sim, questões. Então, depois eu quero a palavra final lá no grupo. Pessoal, para esse humilde professor que vos fala, estou satisfeito por hoje. Parabéns, turma, todo mundo participando, aula boa.
né, foi gravada e será disponibilizada para todos no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Responsabilidade administrativa por dano ambiental é o último tópico da nossa aula. Sendo assim, a prova vai até este ponto. Próxima semana, revisão, dia 15 e 16, que é terça-feira, primeira VA. E, Robson, depois a gente preocupa com a segunda, tá, doutor? Preocupa não. Certinho, professor. Até mais, boa noite. Turma, alguma dúvida? Só um minuto, doutor. Alguma dúvida? Quem quer perguntar, quem quer comentar? Se alguém tiver dúvidas, estou à disposição. Lembrando que eu estou online, lá no AVA, e aqui no grupo da turma, até às 10 horas e 40 minutos, tá? Beleza? Então, beleza, doutores. Boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado, tá? Qualquer dúvida, falem comigo. Até.